Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje, pessoal, eu tô sem inspiração para gravar vídeo para vocês. Pensei em gravar na padaria, só que aí me deu aquela preguiça de estar gravando lá, porque o corre-corre é grande. Aí dá um trabalhão gravar vídeo lá. Aí também eu pensei em ir rapidinho lá na cachoeira de Canaã e dar uma mostradinha para vocês, só que meu esposo está muito ocupado e não sei se vai dar tempo a gente ir. Aí depois eu pensei em gravar lá no sítio, mostrar os casarões antigos, só que aí como meu esposo estava um pouco ocupado e as coisas não correram da maneira que a gente queria, aí meu esposo falou, vai gravar no shopping. Vai lá no shopping de Serra Talhada e grava alguma coisa no shopping. Só que, pessoal, hoje eu realmente, tudo que eu pensei em fazer, pensei na feira ali, tudo que eu pensei em fazer, acabou que mudou o plano completamente e eu acabei não gravando nada para vocês. E hoje seria, aliás, e ontem seria dia de postar vídeo para vocês aí no canal. Só que o que acontece, pessoal? O vídeo que ia ser para ontem, no caso, seria um vídeo que ia ser assim, eu ia fazer um almoço debaixo do pé de manga, que eu já prometi fazer esse vídeo para vocês, e eu ia cozinhar lá no meio da roça, ia fazer esse almoço lá no sítio, e eu ia fazer esse almoço lá embaixo do pé de manga, eu estava super empolgada para fazer, só que em tudo que eu viajei por conta do meu aniversário, então, passei 2 dias fora de casa e fora da padaria. Aí já viu, quando eu voltei, era muita coisa em casa para fazer e muita coisa na padaria para fazer. E eu tive que correr para dar conta de tudo. Então, o que acontece? Hoje eu tenho que gravar alguma coisa. Só que a minha inspiração não tá lá essas coisas hoje. E também eu pensei assim, eu disse, meu Deus, o que eu vou gravar? Aí pensei em contar alguma história da minha vida, alguma coisa aconteceu comigo, já aconteceu tanta coisa comigo assim na minha vida, né? Já capotamos carro, já. Ou então alguma história de vida, assim, que eu já. De história de superação, né? Como as coisas aconteceram na minha vida. Porque há anos atrás, pessoal, se chegasse alguém para mim e dissesse assim, Patrícia, no ano de 2023, você vai estar com a padaria, já vai estar com 6 anos que você já tem. Eu não ia acreditar, pessoal. De jeito nenhum eu não ia acreditar. Eu acho que eu ia duvidar do que a pessoa estava falando. Então, eu pensei em várias coisas e eu tô aqui pedindo direção a Deus para saber o que eu conto, o que eu não conto, o que eu falo, porque tá difícil. Mas vamos lá, pessoal, né? Vamos ver o que é que sai aqui, né? Vou contar para vocês uma história aqui que foi mais ou menos assim. Quando eu me casei, aí eu fui morar numa casa lá no sítio. Eu vou deixar a fotozinha da casa passando aí para vocês conhecerem a casa, né? Então eu fui morar nessa casa. Essa casa era das minhas tias e a gente pediu para morar lá, que a casa vivia fechada. E elas me deixaram eu ir morar nessa casa lá, né? Tal. Aí, pessoal, a gente amava morar lá nessa casa. Essa casa era assim, um lugar, sabe, que transmitia uma paz, uma alegria. Era muito bom morar lá, a gente amava, a gente tinha um plantio de verdura lá, ficava vizinha a uma escola. E assim, a gente não tinha nada. O que a gente comprou quando a gente casou foi, a gente levou um guarda-roupa que era velhinho, que já era dele. Aí tinha uma cômoda que era minha, que eu guardava minhas coisas, e uma TV que também era minha. Aí ele levou um som, que era dele, e a gente comprou uma cama, uma estantezinha, tubo lá para colocar a televisão, bem simplesinha, e a gente comprou o colchão também. Só tinha isso mesmo. E a mãe dele deu um fogão, e o fogão era um fogãozinho de 4 bocas, já usado, né?
E eu usei um tempão esse fogão, pessoal. Mas depois de um tempão, eu descobri que o fogão era um cachorro de coca. Pode ir, pessoal, um cachorro de coca. Foi assim a história. O meu tio mandou o outro tio meu, que vinha aqui para Serra Talhada, comprar um fogão para ele. Daí ele disse assim, toma esse dinheiro, Luiz, e compra um fogão para mim. Só que ele queria um fogão bom, um fogão de ser boca e que dividisse em parcelas para ele ficar pagando esse fogão. E ele ia pagando ao longo do tempo em parcelas, né? Em prestações, né? Aí que era para comprar na ficha esse fogão. Só que aí o meu tio, o dinheiro que ele deu, o meu tio pegou esse dinheiro e viu que dava para comprar um fogão de 4 bocas à vista, sem ficar devendo nada. O que o meu tio fez? Comprou esse fogão. Aí ele estava ansioso, meu tio lá, que a gente morava no sítio, eu morava numa casa vizinha dele, e ele ansioso que esse fogão chegasse. De repente o fogão vinha chegando. Eita, lá vem Luiz, corre, vamos ver o fogão. Aí chegamos lá para ver o fogão. Chegando. Quando ele foi tirar a caixa do fogão de cima do carro, de cima do caminhão, aí ele disse assim, essa caixinha aí pequena? Aí disse, é. Aí disse, oxente, tu comprou um fogão pequeno? Aí disse, não, é um de 4 bocas. Eu não queria de 4 bocas, não, eu queria de 6 bocas. Aí disse, não, mas é porque o dinheiro que você mandou dava para comprar esse aqui à vista. Aí eu comprei. Aí ele foi e disse assim, foi tirando o fogão da caixa. Quando levantou o fogão, disse, Luiz, e tu comprou foi um cachorro de coca, Luiz? Aí eu digo, pronto, eu me acabei de rir, dando risada. Aí meu tio olhou pra mim e disse, e por que tu tá rindo, Patricinha? Eu disse, eu tô rindo porque eu nunca sabia que meu fogão era um cachorro de coca. Tô descobrindo hoje que o meu fogão é um cachorro de coca. Meu Deus! São coisas que acontecem na vida da gente, né? Que às vezes a gente vem saindo assim na memória, né? Então esse foi isso. E daí, pessoal, quando a gente casou, a gente nem geladeira tinha. Aí a gente comprou uma geladeira no usadão. E quando a gente comprou essa geladeira, aí me veio logo a ideia. Aí a gente começou a vender Dida. Aí tava vendendo tanta Dida, mas tanta Dida lá, que a diretora da escola se incomodou, né, com isso. Porque ela achava na cabeça dela, né, que o lucro, assim, deveria ser para a escola, né, já que eram os alunos da escola que estavam comprando a Dida, né. Então, o que ela fez? Ela saiu de sala em sala e proibiu os meninos de comprar Dida lá em casa. E aí as crianças mesmo me contavam na inocência, né? E também eu tinha um primo e meus 2 irmãos, né? Que estudavam lá na escola. E eles começaram a me falar, né? Patrícia, a diretora proibiu de nós vir comprar Dida. Proibiu os alunos tudinho da escola de vir comprar Dida, tu. Aí eu disse assim, meu Deus, não acredito. Aí me batia aquela tristeza, aquela angústia, aquela vontade de desistir. Mas eu nunca fui desistir de nada, pessoal. É tanto que esse canal meu, ele não consegue ir muito para frente, sabe? Mas eu mesmo assim eu não desisto, entendeu? Eu continuo insistindo, porque eu acho que muita gente no meu lugar já teria desistido, entendeu? Porque, querendo ou não, é uma coisa a mais, né? Você tem que estar naquela responsabilidade de gravar vídeo, de postar, de responder comentário. Por aí vai, né? Só que eu não sou de desistir das coisas, eu não vou desistir. Então, mesmo assim, ela proibindo os alunos de comprar lá em casa, eu não desistia. E aí, quando foi um certo dia, aí ela ia passando de frente lá de casa. E ela cheguei passando de fininho, porque eu acho que ela pensou assim, não, eu vou passar de fininho para a Patrícia não me ver. Eu acho que ela pensou que eu ia brigar, que eu ia fazer confusão, que eu ia fazer barraco. Mas não, pessoal. Quando ela foi passando, ela tinha dado, quando a minha filha nasceu, minha filha mais velha, ela tinha dado um sapatinho, a coisa mais linda para ela. E justo nessa semana, esse sapatinho começou a dar no pé dela. Que ela já estava grandinha e o sapatinho deu, né? E aí o sapatinho deu no pé dela, justo nessa semana.
Aí, quando ela ia passando, aí eu com toda a alegria, assim, que eu tenho, né? Eu fui e gritei, fulano, não vou citar o nome dela aqui. Olha como ficou lindo o sapatinho que tu deu aqui no pé da minha filha, no pé de Débora. Olha que lindo que ficou. Quando ela olhou, aí ela deu aquele sorriso e falou comigo alegre, animada. E quando ela voltou para a escola, ela passou de sala em sala e foi falando para os alunos, né, que poderiam ir comprar lá em casa as Adidas, só não era para ir na hora do recreio, que fosse antes da aula ou depois da aula, mas que não era para ir em horário de aula e nem na hora do recreio. Que na hora do recreio era para comprar as Adidas da escola mesmo. E por sinal já começaram a fazer essas Adidas depois de mim, né? Que eu já estava vendendo e quando viram um resultado, viram muita sacolinha de Adidas sujando o terreiro da escola e tudo, aí disseram, não, o lucro tem que ser para a escola. E aí começaram a fazer essas Adidas, né? Então, nessas proibidas, de vez em quando, de comprar Adidas lá em casa, das crianças irem comprar Adidas lá em casa, o que acontece? Quando foi um dia, eu tava com um congelador e umas bacias assim, tinha uma gaveta na geladeira, também tava cheia de Adidas. Tinha outra gavetinha quadradinha assim, pequena, também tava cheia de Adidas. E embaixo assim na geladeira ainda tinha umas vasilhas com Adidas, porque eu ia subindo à medida que ia vendendo. E eu tava com muita Dida feita. E tava dando 11 horas da manhã e eu não tinha vendido nada. E eu estranhei, eu disse, Senhor, até essa hora da manhã ainda não consegui vender nada. E eu achando estranho aquele negócio, né? Mas eu sabia que de vez em quando proibiam de vir, né? Das crianças virem. E daí, pessoal, eu lavando a louça, né? As lágrimas descendo no meu rosto, eu chorando, conversando com Deus. E eu disse a Deus, Deus, se eu vender essa vida minha, até a hora do círculo de oração, que era na igreja pertinho, né? Eu vou lá e vou agradecer pela bênção. Parece coisa boba, né? Mas, pessoal, começou a chegar tanta criança querendo Dida, quero me dê 10 Dida, me dê 5 Dida, me dê 8, me dê 20, coloca na bolsinha, bota 10 pra mim. E eu fui só vendendo, e ajeitando Débora, e vendendo, e ajeitando Débora. Começava 2 horas da tarde, né? O círculo de oração lá da igreja começava às 2 da tarde. E começou 11 horas essa minha oração. E depois dessa minha oração, o trabalhar de Deus foi tão lindo que eu comecei a vender. E quando deu 2 horas da tarde, não tinha mais nada. Eu tinha acabado de vender. Ardida tudo, só tinha 10 unidades de Dida no congelador. E eu disse assim, não, por 10 Dida, isso aí, vou embora. Quando eu fechei a porta, que eu ia rodeando assim, ó, pra ir, aí vi duas meninas correndo. Aí gritou, Patrícia, ainda tem Dida? Eu digo, tem. Me dê 10. Eu digo, é mesmo as que tem. Voltei, abri a porta, coloquei na sacolinha as 10 Didas e ela levou. E eu fui para a igreja e pedi a oportunidade para agradecer. E na hora que eu agradeci, que eu estava indo para o banco, aí um irmão que era aqui de Serra Talhada, que tinha ido para o culto, ele falou assim, a porta foi Deus que abriu e vai continuar aberta. E aí eu digo, não, eu vou inovar. Eles vendem as Adidas lá e eu vou vender sorvete. Daí eu fui, combinei com meu esposo, ele veio aqui em Serra, comprou a frise, comprou o sorvete, as casquinhas, as coberturas. E daí eu comecei a vender sorvete e as crianças assim amaram, porque, pessoal, imagine você num sítio, né? Num sítio que não tem assim essas coisas, né? Uma sorveteria. Então as crianças saíam da escola, iam comprar um sorvete de casquinha, toda aquela maravilha. Então para eles era uma coisa diferente, era tudo de bom. E para mim estava bom também, porque eu estava vendendo muito sorvete. De 2 em 2 dias, meu esposo tinha que vir aqui em Serra pegar mais sorvete. Eu comprava 4 baldes de sorvete. Comprava, era 100 casquinhas. Aí tinha um sorvete do copo também. E comprava picolé, era um isopor bem grande de picolé, acho que era 100 picolé, não lembro. Picolé, era aqueles dindim, geladinho,
tudo que pudesse botar na freezer para completar, né? Eu coloquei. E daí eu tava vendendo bastante, tava dando super certo. E na escola também, né? Resolveram vender o sorvete. Aí compraram uma freezer lá para a escola. Começaram a vender o sorvete lá na escola também. Só que iam inaugurar com uma festa. E daí, nessa festa que iam fazer, eu tava vizinha à escola, era a minha casa, e tinha assim, no sítio, assim, mesmo em frente à escola, tava lá a minha horta, né? Que era, a gente vendia, né? Na verdade, a gente vendia as verduras que meu esposo plantava, né? E comia também, né? E então, quando tava vindo aqui na minha mente agora, eu lembrando, e eu tava lá, debaixo de um pé de sombra, na sombra de um pé de goiaba, olha na horta, e meu esposo aguando essa horta, jogando uma água na horta. E eu, naquela tristeza maior do mundo, porque eu ia começar a vender o sorvete na escola, e eu queria comprar minhas coisinhas que eu não tinha, e eu tava pelejando para conseguir alguma coisa na minha vida. E eu não, se começasse a vender sorvete na escola e eu parasse de vender, proibissem de vender, eu não ia ter como vender esse sorvete, entendeu? Eu ia ter que parar. E eu não queria parar, eu queria continuar a vender os meus sorvetes. E eu lá, conversando com meu esposo e pensando, meu Deus, vamos começar a vender sorvete, amanhã é a festa que vai inaugurar. Sei que vai vir muita gente, vai dar muita venda, e é aqueles pensamentos que a gente sempre tem, né? Que quer derrubar a gente, né? E eu lá, debaixo do pé de goiaba, conversando com meu esposo e por aí vai. De repente, pessoal, aí viu o meu tio, né? Aí parou lá para conversar. Quando eu avistei meu tio, aí eu perguntei a ele, eu disse, ô tio Lula, me diz uma coisa. Se fosse o senhor no meu lugar, o que o senhor faria? O senhor parava ou o senhor continuava a vender o sorvete, né? Aí, sabe qual foi a resposta do meu tio, pessoal? O meu tio olhou para mim assim e disse, minha bichinha, eu parava. Eu parava porque a corda sempre quebra do lado mais fraco. Eu nunca me esqueci disso. Meu tio disse, a corda sempre quebra do lado mais fraco. E nessa hora, me deu uma alegria do céu assim. Eu fiquei radiante e eu comecei a rir, me alegrar. E o meu tio olhou para mim e ficou sem entender. E eu disse assim, meu tio, após eu vou continuar. E ele olhou para mim assim e disse, como assim, minha bichinha? Eu disse, a corda quebra do lado mais fraco? Eu disse, a porra não é do meu lado que vai quebrar, não. Se a corda quebra do lado mais fraco, não é do meu lado que a corda vai quebrar. Porque Deus está do meu lado e não vai quebrar do meu lado, não. E aí, pessoal, o que acontece? O meu tio se alegrou também, disse, minha bichinha, você tem fé. E ali eu lembro que eu saí dali animada, continuei a vender os meus sorvetes. Aí no outro dia teve aquela festa lá que eu falei pra vocês, lá na escola, venderam os sorvetes, só que aconteceu um problema durante a noite com a freezer. E os sorvetes lá vieram a descongelar uma boa parte do sorvete, não sei se tudo, eu não sei que eu não fui lá olhar. Só sei que descongelou tudo, mas mesmo assim ainda vendeu. Continuaram vendendo um tempo. Eu não sei se pararam de vender ou não, não lembro. Eu só sei dizer, pessoal, que até o último dia que eu morei naquela casa, a porta ficou aberta e eu vendi os meus sorvetes todos. E no dia que estava para mim sair já da casa, que depois a casa estava à venda, no dia que foi para sair, tinha um restinho de sorvete nos baldes, que é aquele, sabe, aquele pouquinho que juntando tudo, todos os sabores que tinha,
formou uma caixinha de sorvete dessas normal. Dessas caixinhas de sorvete que eu vendo lá na padaria hoje em dia. Não sei se vocês sabem qual é. Uma caixinha de sorvete normal. E deu uma caixinha daquela. E eu ia até levar comigo, né? Só esse pouquinho, não tem problema, né? Só que a vizinha lá disse: tu quer me vender essa caixinha de sorvete? E eu vendi baratinho para ela e pronto. Vendi todo o meu sorvete. Porque foi promessa de Deus. Deus falou: a porta está aberta e vai continuar aberta. A porta foi Deus que abriu e vai continuar aberta. Então, pessoal, eu acredito, né, que tem dias na nossa vida, né, que a gente se sente assim, né, meio para baixo, derrubado, achando que não vai conseguir, né? Mas aí, pessoal, o que acontece na vida da gente, né? Deus dá aquela reviravolta e a gente se sente animado, alegre, a gente vê que a gente consegue sim, porque o nosso lado, se a gente estiver do lado de Deus e Deus estiver com a gente, não é o lado mais fraco, não. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixa aí um like, se inscreve aí no canal que ainda não tiver inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal.